Dentro de campo, ele foi um craque. E a sua passagem pelo Bahia foi um reflexo de como foi a sua carreira. No vídeo de hoje, nós vamos relembrar a carreira de Jobson e a sua passagem rápida pelo Bahia. Vamos entender qual foi o motivo que fez Jobson sair do esquadrão tão rápido, mesmo ele sendo o melhor jogador da equipe na época, e entender o porquê Jobson não conseguiu vingar no futebol. Se você quer saber essa história incrível, acompanhe tudo comigo depois da vinheta. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. É um prazer imenso ter você aqui conosco. No vídeo de hoje nós vamos relembrar a carreira de Jobson. Então prepare a sua pipoca, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e sem demora vamos começar a falar sobre Jobson. Jobson, ele foi revelado pelo Brasiliense no ano de 2008 e logo chamou a atenção por ser um atacante rápido, que finalizava bem, tinha um bom drible. Inclusive no ano de 2008 ele jogou mais de 30 jogos e marcou 10 gols. Um desses gols foi contra o Bahia, num triunfo do Bahia de 3-2 lá mesmo em Brasília, onde Jobson marcou esse gol com a ajuda enorme do nosso goleiro Darcy. Mas só que Jobson no final daquele ano já começou a mostrar que ele não era um jogador fácil no seu extracampo, e pelo seu difícil extracampo ele acabou sendo afastado do Brasiliense e foi emprestado para jogar lá na Coreia do Sul. Lá na Coreia do Sul ele acabou não ficando por muito tempo, então o Brasiliense o reemprestou para o Botafogo, e foi no Botafogo que Jobson ele acabou aparecendo para todo o Brasil. O Botafogo passava por uma séria crise naquela época e Jobson destruiu, marcando vários gols, e foi o principal responsável por salvar o Botafogo do rebaixamento. Jobson jogava demais, só que no final daquele ano acabou aparecendo a primeira polêmica. E a Comissão Nacional de Dopagem comunicou à CBF que foi encontrada uma substância proibida no exame antidoping do atacante Jobson, que já trocou o Botafogo pelo Cruzeiro. O doping aconteceu na vitória de 2-0 do Botafogo sobre o Coritiba no Engenhão, no dia 8 de novembro. O clube já foi notificado, mas só vai se posicionar publicamente após a contraprova, marcada para a próxima quarta-feira. O Botafogo não corre nenhum risco de perder os pontos e ser rebaixado. Acabou sendo pego no doping e, infelizmente, não foi só uma vez, mas 2 vezes. Então, Jobson ele acabou sendo punido. O atacante Jobson, destaque do Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado, está suspenso do futebol por 2 anos. O julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva terminou agora há pouco e Jobson mudou a versão do depoimento. O jogador foi flagrado 2 vezes no exame antidoping por uso de cocaína, mas surpreendeu o tribunal ao dizer que, na verdade, usa crack. Jobson tem 21 anos e chegou a fechar com o Cruzeiro, mas o clube de Minas Gerais desistiu da contratação do jogador depois do resultado dos exames. E também poderia ser banido do futebol porque ele foi pego 2 vezes no exame antidoping. Só que Jobson acabou recorrendo e o STJD diminuiu essa pena de 2 anos para 6 meses. Jobson cumpre a pena de 6 meses e volta a jogar em 2010 pelo Botafogo. Jogou bem, só que o seu extracampo voltou a aparecer. Então o Botafogo o emprestou para o Atlético Mineiro. Lá no Atlético Mineiro, Jobson acabou mais uma vez saindo do do Galo. Jobson não apareceu. De manhã, a assessoria de imprensa do clube disse não saber do desejo do jogador em voltar para o Botafogo. Mas à tarde, a história mudou. Há cerca de 10 dias atrás, o Jobson colocou para nós que ele gostaria de voltar para o Botafogo, que ele não estava se sentindo feliz aqui, e se ele não se adaptou, nós vamos atender à vontade dele. Mas quero deixar claro para vocês aqui, nós temos um grupo de 30 jogadores, e as regras são as mesmas para todos os 30. E qualquer um dos jogadores que não estiver satisfeito e achar
a viabilidade para sair, nós aceitamos. Não tem ninguém que quis ajudar o Jobson mais do que o Alexandre, o Dorival e o Maluf. E eu tenho certeza que a decisão dele vai ser a pior para ele. Em 3 meses, Jobson disputou 5 jogos e marcou 2 gols. Cometeu uma indisciplina, chegou atrasado em um treino e foi punido. Além disso, treinou em separado por um período. É aí que o treinador René Simões pede à diretoria que contratasse Jobson. Então Jobson chegou aqui no esquadrão. A chegada de Jobson no esquadrão foi cercada de desconfiança pelo seu extracampo e tudo que Jobson já tinha passado. Em relação ao Atlético, eu sei porque eu saí. Em relação ao Botafogo, todo mundo está bem claro já o que aconteceu, então não tenho muito o que falar sobre isso. Pra mim, eu não cheguei com desconfiança não, cara, porque eu sei o que eu posso fazer, eu sei meu talento aí, eu vim para ajudar, pode ter certeza, e que eu pretendo isso, e não só eu, como qualquer um que vai para um clube que você espera jogar bem e ajudar. Até dei sorte nesse sentido também, que agora vai começar uma pré-temporada e eu já vou estar, como eu fiquei uns 20 dias parado, já vou começar a entrar em forma, já no ritmo de todo mundo, né, do grupo todo. O contrato que eu fiz aqui está bem claro, eu tenho um julgamento, mas eu tenho fé que esse julgamento que eu acho que eu já paguei o que eu tinha de pagar, não, porque senão não tinha que ser punido agora. Então, por que eu peguei 6 meses? Então, a gente tem que viajar na Suíça, é muita coisa. Então, em relação a isso, eu estou mais tranquilo. Isso eu não levo nem para dentro de campo, porque senão me abala muito. Então, todos estavam na expectativa para saber o que Jobson iria apresentar aqui no Bahia. O seu primeiro jogo foi na primeira rodada do Brasileirão contra o América Mineiro. E ali, Jobson já mostrou que ele seria muito importante no elenco do Bahia. Com jogadas rápidas, muita velocidade e correria, Jobson já começou a mostrar que seria importante. Mas foi na segunda rodada contra o Flamengo que Jobson começou a ser amado pela torcida do Bahia. O Flamengo, que naquele ano tinha Ronaldinho Gaúcho, Botinelli, Renato Abreu, o time que era conhecido como o bonde do Mengão, veio até aqui para poder enfrentar o Bahia. E o Bahia começou a vencer naquele jogo de 1-0 e logo depois o Flamengo empatou e Jobson marca o seu primeiro gol com a camisa do Bahia, que foi o gol de desempate. Então o Flamengo acabou virando o jogo e quando tudo parecia que estava perdido, aconteceu isso aí. Eu vou deixar para vocês na marcante narração de João Andrade, que foi como eu estava ouvindo no dia o jogo entre Bahia e Flamengo. Foi espetacular. Pra esquerda, pra direita, com o pé canhoto, meteu no Jobson, botou pro Maranhão, caiu a jogada, lá vem Maranhão, botou no Jobson, bateu! Pro gol! Pro gol! Pro gol! Gol! Do Bahia! Do Bahia! Bata palmas pro jogador Maranhão! Bata palmas pra Maranhão! Botou o Jobson de cara na frente do gol e ele botou a bola pra lamber a rede do goleirão Felipe da equipe do Flamengo. E Jobson, figurinha carimbada de número 11, é show de bola. Aconteceu, virou manchete. Tira foto aí da broca do Jobson, a bola tá lambendo a rede do goleirão Felipe. Esse Bahia é brocador. Esse Jobson é brocador, hein, Baraúna? Depois desse gol, Jobson acabou caindo nas graças da torcida do Bahia. E todos se perguntavam, será que Jobson ele vai conseguir vencer no seu extracampo? Será que o seu extracampo não vai o atrapalhar aqui no Bahia? Então,
veio outros jogos até chegar a partida contra o Fluminense. O Bahia ainda não tinha vencido no Campeonato Brasileiro até aquela rodada e nesse jogo o Jobson destruiu. Ele jogou demais, só que ainda o Bahia não tinha feito gol. Por mais que o Bahia tinha criado chances, muitas com Jobson, o esquadrão não conseguia marcar, até que os 45 minutos do segundo tempo, em um contra-ataque rápido de Marcos, Avni e Jobson, no último minuto, um gol espetacular, que mais uma vez eu vou deixar vocês na narração de João Andrade, esse gol incrível de Jobson. Ataca, a bola vem pra Lulinha, Lulinha passa a linha que divide o gramado, meteu pra Jobson, a bola foi pra Avni, ganhou a Avni, do gol do Bahia, bota pra Jobson, meu filho, botou pra Jobson, vai bater, bateu, procurou, gol! Jobson! O Hulk afrodescendente botou a bola pra lamber a rede do goleirão Diego Cavalieri. Só faltava um gol. Jobson, tropa de elite na área, Fábio Porto Moral. Depois do gol, Jobson ele dá uma entrevista que ele acaba caindo no choro. Ele pede desculpas na comemoração porque um dia depois ele ia ser julgado lá na Suíça pelos 2 exames antidoping que ele acabou caindo. Então ele foi até a Suíça, teve o julgamento e todos estavam esperando o resultado. 5 de setembro, data decisiva para o atacante Jobson. O resultado do julgamento foi adiado. Bom? Na verdade foi bom, né? Que eu posso jogar mais ainda. Não tô só contando que pode dar certo. Mas eu digo que vai dar certo porque eu fui sorteado em 3 dopes seguidas. Com certeza isso aí vem de lá, né? Então, sinal que cada dia eu tô mostrando que eu tô um cara recuperado. As últimas atuações apagadas podem ser reflexo da ansiedade, o que precisa ser deixado de lado. Jobson está devendo. Isso é normal. O rendimento dá uma caída num jogo, isso é mais que normal para qualquer um de nós. Acho que até o Pelé, na época dele, tinha um jogo que não ia bem, então isso é mais que normal. Agora, até o resultado sair, ele vai poder fazer mais 8 jogos pelo Bahia. A última partida seria no dia 4 de setembro contra o Flamengo no Engenhão. Daí em diante, futuro incerto. E a resposta de Jobson ao ser novamente questionado por um repórter sobre o julgamento mostra que o assunto incomoda. Muda de assunto, por favor. Só tem essa. Só mais essa. Esse adiamento pode ser algum teste deles também para observar? Não sei. Muda de assunto, por favor. Agora é esperar para ver qual Jobson estará em campo nessa quinta-feira. Jobson caiu na graça da torcida, fizeram uma campanha que se chamava Deixa o Menino Jogar, porque todos estavam acreditando que Jobson tinha mudado, que ele aqui no Bahia estava jogando muito, mas já começou a aparecer os primeiros problemas extracampo. Ele começou a se atrasar para alguns treinos, algumas concentrações, mas o Bahia continuou jogando e Jobson sendo o principal jogador do esquadrão. Chegou um grande amigo dele que era Reinaldo, que tinha feito uma boa parceria com ele no Botafogo. E aí todos já ficaram na expectativa, ótimo, chegou um parceiro, Reinaldo, que é muito amigo de Jobson, ele vai jogar muito. Então veio a partida contra o Cruzeiro, o Bahia perdeu por 2-1, Jobson marca um gol, inclusive ele provocou lá Joel Santana, por causa lá daquela palhaçada que Joel Santana falou, só que o Bahia acabou perdendo o jogo. Continuou então Jobson jogando muito. Um outro jogo que ficou marcado foi contra o Atlético de Goiás, onde Jobson marca esse golaço, esse gol fantástico, lindo, que mostrava sua habilidade, todo o seu malabarismo com a bola, que ele era um atacante diferenciado e ele acabava se tornando o xodó da torcida tricolor. Então começou as polêmicas. Primeiramente, uma briga com Carlos Alberto. Carlos Alberto, que aquele ano estava jogando aqui no Bahia, eles acabaram se metendo em uma confusão. O Carlos Alberto, ele é marrento mesmo, ele é perna. Ele é foda. Ele pode ser marrento porque ele foi campeão, sim. Só que comigo ele se estrepou, porque ele pode ser o que for. Eu falei pra ele, no Bahia nós brigou, filho.
Ele brigou. No Bahia ele tava também, só que você tava grande no Bahia, né? O Bahia era o cara, ele chegou o Carlos Alberto, aquela situação. Eu falei, beleza, Carlos Alberto. Você pode ser o que for da Champions League, aqui é Jobson, que é eu. Que da massa da Bamô é eu, não importa. Aí vai o Carlos Alberto, pegou minha roupa e jogou no chão, puf. Jogou no chão e pisou, zoando, né, no vestiário. Foi peguei a dele também, joguei e pisei. Ele falou, qual foi, Jobson? Qual foi, moleque? Eu falei, moleque, caralho, nós foi discutir o feio. Aí o Souza Caveirão segurou ele do lado, eu falei... Aí depois eu falei assim, ainda bem que tu segurou esse filho da mãe, que ele é forte pra caralho. O bicho é forte mesmo, imagina. Mas o Alberto, porra, o pai dele tem que segurar, é o Carlinho. Aí ficou naquela onda. Aí... Mas Jobson acabou no jogo contra o Internacional, em que ele marca o gol, acabou indo lá abraçar Carlos Alberto e eles aparentemente acabaram se resolvendo. Mas eu mostro para vocês aqui essa entrevista de Jobson, que ele fala um pouquinho como foi a atitude dele no Bahia depois que ele começou a jogar muito. E tive um problema comigo muito sério, porque toda vez que eu trabalhei com o René no Bahia, e o René Simões, ele é tipo psicólogo, o René Simões, né? E no Bahia, eu jogando bem, a torcida já estava me idolatrando muito e eu achava que eu poderia fazer tudo. Mas é aí que a gente não pode, a gente tem que respeitar o espaço dos outros companheiros, você tem que respeitar o que o clube, as regras. Então eu achava que, falava, ó, se eu não me engano era o Paulo Angione, que era o... Que é psicólogo também de formação. Eu falei assim, ó, se não me pagarem, eu tô arrebentando, eu sou o cara, se não me pagar, não vou chegar amanhã na concentração. Vou dar um de Romário, vou chegar amanhã na concentração, já meti aqui e eles duvidou. E você não apareceu? Fui de manhã, cheguei de manhã lá e o Carlos Alberto até falou, cara, é muito maluco, mano, o que você tá fazendo, mano? Eu falei, não, mas amanhã se eu não jogar, não ganha, pai. Tipo assim, porque deixa subir pra cabeça. Então, eu sempre tive esse problema antes. E nem à toa que eu estou falando, porque é melhor você reconhecer o problema que você tinha de que não reconhecer. Então, continuou as polêmicas de Jobson, ele chegando atrasado. O treinador René Simões tentou muito conversar com o grupo, só que os próprios jogadores não estavam aguentando mais as noitadas de Jobson, o mau exemplo, assim também como os atrasos recorrentes do jogador. Então, o último jogo de Jobson com a camisa do Bahia foi o empate de 1-1 contra o Palmeiras. Depois desse jogo, aconteceu alguma situação e que Jobson, ele acabou mais uma vez irritando muito o grupo daquele ano, que era um grupo... Gente, o grupo do Bahia naquele ano de 2011 era Souza Caveirão, Carlos Alberto, Ricardinho, Tite, Marcelo Lomba e por aí vai, Reinaldo, Júnior Diabo Loiro. Tinha mas muito jogador daqueles. Então os jogadores se reuniram, chegaram até o treinador e falaram assim: nós não aceitamos mais Jobson. E aí no outro jogo seria contra o Santos e Jobson mais uma vez chegou atrasado na concentração. Então é nesse momento que a diretoria decide por colocar um fim no contrato de Jobson com o Bahia. Acompanhe essa matéria que explica melhor como foi essa decisão. 3 meses e meio e o atacante Jobson deixa o Bahia. A direção do clube emitiu uma nota oficial confirmando que o atleta seria desligado do elenco principal por causa de uma série de falhas no cumprimento de regras e horários na rotina do clube, o que vinha causando constrangimentos aos outros atletas. Na última sexta-feira, Jobson foi cortado da relação para o jogo contra o Santos porque chegou atrasado na concentração. E essas quebras têm sido constantes, a gente tem feito medidas que a gente imaginava que fossem corrigir esse problema, não corrigiu. E agora estamos tomando essa medida. Em julho, ao se atrasar para um treino, Jobson justificou que a mulher estava com problemas de saúde. Nos bastidores, teve uma discussão com Carlos Alberto. E na semana passada, chegou ao campo 30 minutos depois dos outros jogadores e discutiu com o volante Fael. O talento ele tem de sobra, mas ele tem que refletir. Tem que saber que não adianta hoje em dia, talento só não basta, né? A diretoria resolveu, nesse momento, tomar essa atitude. Então, nós do grupo estamos pensando
exclusivamente no Bahia. No Twitter, o jogador disse que o problema dele é com a diretoria. Ele estaria se referindo ao atraso de salários. Jobson escreveu também que dentro de campo está mostrando um bom futebol. Foram 14 jogos e 6 gols marcados. Ele é o artilheiro do Bahia no campeonato. Então, depois que Jobson saiu do Bahia, logo um mês depois, ele acabou sendo julgado e foi condenado a mais um tempo de suspensão por causa do doping lá no Botafogo. Então Jobson cumpriu essa suspensão e depois passou por alguns times. Foi emprestado ao São Caetano, ao Barueri, e depois ele foi jogar lá na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita ele teve mais uma confusão, onde se negou a fazer o exame antidoping e ele foi suspenso por 4 anos lá na Arábia Saudita. Então ele voltou para o Botafogo e no Botafogo ele estava voltando a jogar bem. Mais uma entrevista com René Simões, onde ele explica o que fez com o Jobson para Jobson melhorar e também o quanto ele falhou com o Jobson aqui no Bahia. Acompanhe. Eu, quando trabalhei com o Jobson no Bahia, eu trabalhei mal. Eu trabalhei mal com ele. Por quê? Porque ele jogava muito e algumas coisas aconteceram e nós encobríamos. Quando eu cheguei no Botafogo, jogamos o primeiro jogo, o segundo, Campeonato Carioca ainda. Aí íamos jogar lá em Volta Redonda contra o Barra Mansa. O médico, acabamos o treino, normal, no Newton Santos. O médico virou para mim e disse assim: olha, o Jobson está com um problema na coxa, não vai dar para ele jogar. Não me toquei ainda, tá legal, não tem problema nenhum. Fomos Barra Mansa, jogamos, na volta. 15 dias depois nós vamos jogar com o Resende no Newton Santos. Fizemos um jogo, ele jogou, nesse jogo do Resende, acabamos o treino, tudo normal, veio um médico de novo e disse assim: ó, o Jobson disse que não dá para jogar não. Eu disse: dana-se. Vai para concentração, trata e vai jogar de muleta, mas vai jogar. Falou que não dá para jogar? Vai jogar. Conta de lesão, era isso? Vai jogar. Bom, jogou pra cacete, fez 2 gols, ganhamos de 3-0, deu passe pro terceiro. Aos 5 minutos eu tirei, deixa eu sentar ele aqui no banco e ficar olhando para ele. Cara, tu já viu um siri na lata preso? Fica se batendo, pá, pá, pá. Era ele ali. Quando saiu a relação do doping que ele não estava, aí ele relaxou, virou festa, ficou maravilhoso. Dia seguinte, eu chamei ele na minha sala e disse: Jobson, vem cá. Eu agora sou teu amigo, viu? Ele: porra, como assim? Digo: lá no Bahia, eu dei umas ajeitadas. Aqui eu não dei. Tu passou pano, né? A galera de hoje em dia fala passar pano. Tu passou pano no Bahia, é isso? Aqui eu não dei, cara. Entendi. Se você é pego no doping ontem, tu tava roubado, né? Aí ele: porra, não me diz uma coisa, você quer ajuda ou você não quer ajuda? Aí ele começou a chorar e disse: quero, professor, eu quero ajuda, eu preciso. Aí chamei o meu mental coach, que era o Paulo Serrano, um cara que faz um trabalho magnífico. Eu digo: Paulo, senta aqui, vamos conversar com o Jobson. Cara, o Jobson estava brilhante. Ele começou a largar todos os amigos que ele frequentava lá. Porra, não tinha problema, 0 de problema com ele. Porra, teve o treinamento... O elenco melhorou com o elenco? Porra, não, do Botafogo, não melhorou, do Botafogo mas... nunca deu. Ah, entendi. Mas teve um lance que a gente marca muito, ainda foi aniversário do Paulo Serrano dias desses, e aí eu lembrei o Paulo Serrano desse episódio, porque ele nunca falava, e quando ele começou, o Paulo chegar perto dele, teve um treinamento em sala, que eu sempre, antes de ir para o campo, eu faço meu treinamento em sala. A gente discute o que vai acontecer no campo. E aí ele falou. Quando ele falou, e falou muito bem, bateram palma para ele. Ele saiu depois, encostou no Paulo, com lágrimas nos olhos, assim: é a primeira vez na minha vida que eu sou aplaudido. É a primeira vez. E aí, porra, dão 4 anos pro cara. Quando o Jobson estava indo bem, eis que vem de lá da Arábia Saudita, melhor, eis que vem da FIFA a ordem para que Jobson viesse a ter 4 anos de suspensão. A suspensão de lá da Arábia Saudita acabou indo para o mundo todo e Jobson ele teve que cumprir essa suspensão de 4 anos no futebol sem jogar bola. E foi daí que Jobson acabou, infelizmente, mergulhando em várias polêmicas. Foi preso umas 2 ou 3 vezes. Eu não vou ficar falando aqui o motivo das prisões, é só pesquisar aí na internet que você vai acabar achando. E voltou a jogar no ano de 2018, onde foi contratado pelo Brasiliense. Depois do Brasiliense, Jobson rodou por vários times, passou pelo Campinense, mas ele ficou
mas no time chamado Capixaba, que é o time dele hoje em dia, mas rodou por vários times do Brasil e você vê que ele não desaprendeu a jogar. Olha os lances de Jobson jogando, ele marcando alguns gols bonitos, mas infelizmente o que atrapalhou o jogador foi o seu extracampo. A sua passagem aqui no Bahia foi uma passagem marcante, uma passagem rápida, mas que acabou sendo atrapalhada pelo seu extracampo. Foi como foi a carreira de Jobson, uma carreira que começou de uma forma meteórica. Todos olharam e falaram que jogador espetacular, só que o seu extracampo acabou atrapalhando essa ascensão de Jobson. E toda vez que ele começava a jogar muito, o seu extracampo atrapalhava. Sempre foi assim, Jobson jogava muito, mas depois o extracampo dele, as noitadas, o álcool e outras coisas mais, acabou atrapalhando de ser o grande jogador, de ter a grande carreira que o seu futebol merecia. Até que todos falam o que Jobson poderia ter sido no futebol se não fosse esse seu extracampo que infelizmente o atrapalhou muito. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia. Eu quero que você assista aqui comigo esse vídeo. Esse vídeo tá espetacular e muitos de vocês ainda não assistiram. Então, pessoal, vai aqui, assiste esse vídeo que tá incrível. Muito obrigado, gente, pela sua companhia e até mais. Valeu, pessoal!